Muitos querem ter uma vida abençoada, mas o que será que pensam sobre Deus e o dinheiro? Eu acho essencial. Importante e necessário. A gente gasta com outras coisas, por que não dá o dízimo? Você acha certo dar dinheiro para a igreja? Não é dinheiro para a igreja também. Porque eu acho que é uma forma de você ajudar. Que é tirar o de Deus, tirar o da igreja. Não, na minha opinião não. Existem pastores hoje que pegam esse dinheiro para eles mesmos. Depende da igreja. Você acha que dinheiro e Deus combinam? Cara, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Dízimo hoje não vale mais. Depende do fim que ele quer usar esse dinheiro. Dízimo é uma ordenança. Mas a obra dele foi destinada a nós a cuidarmos dela. Porque ele já me dá tantas coisas, por que eu não posso dar 10% do que eu tenho? Não é verdade? Amém. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no nosso campus CG e também no online, muitas pessoas nos assistindo. Hoje mesmo nós vimos alguns testemunhos de coisas que estão acontecendo, milagres na série do mês passado, né, milagres através do culto online, muita gente sendo abençoada, algumas pessoas vindo para o presencial, se tornando membro da ILAM. Então você que está em casa, seja bem-vindo, Deus abençoe, Deus vai falar com a gente, vai falar com você também. Eu quero encorajar você a adquirir o livro Uma Vida Abençoada. Se você ainda não fez, esse livro é muito bom. É o simples segredo para resultados financeiros garantidos. Robert Morris é um dos grandes pastores nos Estados Unidos, pastor da Gateway, né, uma igreja grande, linda, muito respeitada. E esse livro é muito bom. Todo lugar que eu vou no Brasil pregando, eu levo esse livro e sempre acaba, as pessoas pedem. Onde eu chego, tem o livro Vida Abençoada, né, e às vezes vai rápido. Então você precisa aproveitar essa oportunidade. Nós temos a editora, né, a Edilan, então fica fácil a gente ter acesso a todos esses livros que tanto nos abençoam. Nós estamos na série Vida Abençoada. Eu tenho certeza que ao longo desse mês você será abençoado através das palavras ministradas, através daquilo que Deus programou para nós. Você vai ver que as palavras de domingos são todas encaixando uma na outra. No midweek, né, durante a semana, o pastor deixa a gente um pouco mais livre, mas também, por mais que a gente não combine exatamente tudo, o tema, essas coisas, vai se encaixando uma coisa na outra também. E eu tenho certeza que no final desse mês nós vamos aprender muito, vamos receber muito e vamos terminar esse ano de forma extraordinária. Amém? Eu tenho certeza disso. Muita gente tem falado que o ano de 2020 foi um ano perdido, um ano complicado, um ano difícil, né? Eu tenho falado que não foi. Muita gente tem falado, olha, ainda dá tempo de Deus fazer alguma coisa extraordinária em 2020. O ano ainda não acabou. E muita gente falando isso, muita gente profetizando. Ok, eu creio, isso é verdade. Mas mesmo se Deus não fizesse mais nada esse ano, eu tenho certeza que você foi abençoado e tem sido abençoado. Por mais que tenha sido um ano difícil, no mundo inteiro, não é só a gente, nós não fomos, né, sorteados para passar complicações e dificuldades, não. O mundo inteiro foi sacudido por essa pandemia, mas eu tenho falado sempre com as pessoas, é um momento da gente aprender, da gente colocar algumas coisas no lugar, da gente programar e reprogramar algumas coisas, viver alguns processos, e entender de fato que Deus tem algo extraordinário para nós. Eu quero ler um texto para a gente começar aqui, que está no Salmo 37. Eu vou ler no versículo 23, 24 e 25. E aí nós vamos dar início aqui àquilo que Deus colocou no meu coração. Salmos 37 diz assim, versículo 23, o Senhor firma os passos de um homem bom, quando a conduta deste o agrada. Preste atenção nesses detalhes aqui, né? O Senhor firma os passos de um homem bom,
Outras versões vai falar, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho tem grande prazer. Eu gosto muito dessa versão que nós estamos lendo da NVI, que diz, olha, o Senhor firma os passos de um homem bom, quando a conduta deste o agrada. A conduta de quem? A conduta deste homem, dessa pessoa, dessa mulher, desse ser humano que nós estamos falando. Quando eu e você temos atitudes que agradam a Deus, Deus, Ele firma os nossos passos. Muitas pessoas, às vezes, perdem esses detalhes do que a palavra de Deus está dizendo para nós. Né? Por quê? Está ali, ó, o Senhor firma os passos do homem bom. E aí a gente pensa, que bom, que legal. Mas tem um porém, é quando a conduta deste homem ou dessa mulher o agrada. Vamos versículo 24, por favor. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Olha aí que coisa interessante, ok? Versículo 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão, nem a sua descendência mendigando o pão, como nós vemos também em outras versões. Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça, nós vamos falar com Deus outra vez aqui. Pai, nós te louvamos por essa noite, por essa palavra. Fala conosco, abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos entender, receber de Ti, praticarmos a Tua palavra, sermos abençoados, de fato, termos uma vida abençoada. Isso não é só uma estratégia de marketing da nossa igreja, não é isso. Nós estamos debaixo de um propósito. Essas séries foram escolhidas por Ti, Senhor, no Teu coração e dada a nossa liderança. Eu tenho certeza que o mês de novembro vai ser um mês onde nós estamos aprendendo como ter uma vida abençoada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É interessante, gente, eu tenho falado com muitas pessoas, hoje mesmo eu falei com alguns amigos, inclusive um amigão meu que é um pastor, e eu estava falando com ele sobre desânimo. E é interessante que o desânimo é uma coisa, vamos dizer assim, que pode entrar de fininho na ponta dos pés. Sabe quando era jovem ou adolescente, você chegava em casa depois da hora combinada com seus pais, né? Não sei se você já fez isso, e aí você chegava na ponta dos pés assim, no silêncio, devagarinho, sem acender a luz, né? Para entrar e fingir que chegou na hora, cedo, e deitar e ninguém vê que você chegou. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu já fiz isso 2 vezes. Uma vez, o meu irmão, a gente lá na ponta dos pés devagarinho, para não acordar ninguém. De repente, o meu irmão esbarrou numa mesinha, caiu, um abajur, fez um barulho absurdo, todo mundo acordou, e os nossos pais viram que a gente estava atrasado, né? E rolou aquele castigo, aquilo tudo normal. Outra vez, eu na ponta dos pés devagarinho e tal, quando eu achei que eu ia me dar bem, achei que ninguém tinha visto, eu e o Felipe, meu irmão, novamente, a gente já na ponta dos pés devagarinho, para ninguém ver, quando a gente ia deitar, meu pai apertou o interruptor, acendeu a luz, olhou no relógio e foi para o quarto dele, não falou nada. Né? Eu falei, deu ruim. Né? Mas, então, da mesma forma, na ponta dos pés, devagarinho, muitas vezes, o desânimo ele chega na vida das pessoas, como quem não quer nada, de fininho, devagar, e ele pode, às vezes, se esconder até atrás de um sorriso. Eu tenho visto que o desânimo, muitas vezes, ele pode se esconder atrás de roupas bonitas, roupas novas, atrás também de maquiagem, atrás de um corte de cabelo diferente. A pessoa, às vezes, quer renovar, inventar, mas, na verdade, está querendo disfarçar alguma coisa. O desânimo ele é tão forte que pode se esconder atrás de um sorriso, como eu falei. Pode, muitas vezes, ir para o trabalho com você. E, às vezes, quando ele não vai para o trabalho com você, ele pega carona com você para voltar para casa. Às vezes você sai do trabalho muito feliz, animado, empolgado, acreditando e crendo, ou um culto como esse,
E quando você vai para casa, está tudo bem, você está feliz, você está crendo, de repente o desânimo pega uma carona contigo, entra no carro, no ônibus ou a pé, vai junto com você para casa. É interessante que o desânimo ele tem o poder de entrar numa casa simples, num kitnet, numa comunidade, num lugar pobre, como também ele tem o poder de entrar numa mansão, num condomínio caro, dentro de um quarto com um banheiro, com uma banheira quente, maravilhosa, uma mansão, dentro de um carrão ou dentro de um carrinho. O desânimo ele tem esse poder de entrar, de penetrar e de querer estar em nós. E aí é interessante que, às vezes, eu tenho visto pessoas falando para mim mesmo, como hoje eu falei para você, um amigão meu falou, cara, não vale mais a pena eu viver. Eu cheguei no fim do poço, eu não tenho mais o que fazer, não existem situações que possam me tirar disso. Né? E ele foi falando de desânimo, e falando, querendo tomar decisões radicais e drásticas no meio de uma situação que para ele não tem saída, não tem fim, e se bobear, isso de fato leva a gente a tomar decisões erradas. Agora, o interessante é que muitas vezes esse desânimo, esse sentimento ruim, ele pode se esconder atrás até de um bom dia com um sorriso nos lábios, um bom dia com a paz de Cristo, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, e de repente você está desanimado e ninguém sabe. Agora, coisa triste é ver o desânimo na vida de um justo, de um homem e de uma mulher de Deus. Nós estamos falando sobre vida abençoada. E muitas vezes o que machuca as pessoas não são apenas as nossas lutas. Às vezes você vê um ímpio ter sucesso, ou aparentemente ter sucesso. Às vezes você vê pessoas terem sucesso, pessoas que não oram como você ora, pessoas que não trabalham tanto quanto você trabalha. E às vezes você fala para Deus, eu já falei isso, eu estou abrindo o meu coração e sendo sincero com você. Eu já falei, Deus, as pessoas não oram como eu oro, não trabalham tanto que eu trabalho, não foram fiel a Deus como eu tenho sido. E parece que eles estão vencendo, parece que eles têm uma vida abençoada, parece que eles estão avançando, parece que eles estão progredindo, e sempre parece alguém para contar uma bênção quando você está debaixo de uma prova. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, com o momento mais difícil seu, financeiro, é quando alguém vem contar um testemunho. Olha que bênção, deixa eu te contar, deixa eu mostrar para você o carro novo que eu comprei. E aí você está pensando, cara, eu estou com a parcela do carro atrasada, eu estou passando por um problema de dívida, eu estou passando por um momento mais difícil, e esse cara vem contar bênção, testemunho para mim. É interessante. Mas olha, meu irmão, eu tenho aprendido que nós não podemos deixar que o momento de agonia nos faça tomar uma decisão errada. Muitas vezes é necessário você esfriar a cabeça, pensar, orar, antes de agir em alguma situação, antes de responder a alguma situação. E aí eu quero ler mais um texto que está no Salmo 37, também nós vamos voltar e ler, na verdade, o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 37. Olha o que Davi diz aqui para nós. Não se aborreça por causa dos homens maus, e nunca tenha inveja dos perversos. Versículo 2. Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Ou seja, meu irmão, não deixe um momento de agonia te fazer tirar uma conclusão prematura da vida. Eu tenho visto pessoas tomarem decisões permanentes por causa de problemas temporários. Não tome uma decisão permanente diante de uma situação temporária, diante de uma situação que vai passar, diante de uma situação que vai amadurecer, diante de uma situação que vai ficar mais sábia, inteligente, madura. E aí esses dias mesmo alguém veio conversar comigo, na verdade tem um tempo, e ele falou, Tiago, eu não aguento mais o meu casamento.
E eu falei, quantos anos de casado você tem? Ele falou, vai fazer 3 anos. Eu falei, pois é, pensa numa criança, pensa num bebê. O seu casamento ainda é um bebê. Vai 3 anos ainda, não tem nem 3 anos. Começou a andar, começou a falar, está começando a se desenvolver. É igual adolescente, criança. Se você tiver paciência, se você investir, se você acreditar, se você depositar nele a sua experiência ensinando, com certeza vai amadurecer. Com certeza você vai vencer isso, vai passar por isso. E eu falei exatamente isso para essa pessoa. Não tome uma decisão permanente diante de um problema temporário. Isso vai passar. E aí nós vemos lá no Salmo 37, no 23, que eu li para começar essa palavra, o Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho tem grande prazer, uma versão vai dizer, outros diz, quando a conduta deste homem bom o agrada a Deus. Quando você toma decisões que agradam a Deus, Deus firma os seus passos. É isso que nós estamos vendo. Agora, meu irmão, passos tem a ver com processo. E processo, não tem como seguir essa palavra sem falar para você que processo às vezes demora um tempo, vai levar um tempo. Tem hora que vai ser necessário você esperar um tempo. Nós estamos no mês de novembro, na série Vida Abençoada, mas infelizmente nós não temos aqui uma varinha mágica onde a gente chega, né, toca em você, plim, plim, plom, plom, né, e você, pum, de repente, pagou todas as suas dívidas, ficou livre dos problemas que te assolam, a tua vida é abençoada, teu casamento é abençoado, tudo que você faz e tem é abençoado, você prospera, você avança, você troca de carro, você compra uma casa, você faz tudo que você sonha, e um mês a tua vida muda, e às vezes não é assim, porque existe um processo. Às vezes você não vai receber a vida abençoada que você sonha em ter, e eu também, simplesmente porque você já viu pronto. É interessante, às vezes eu falo para as pessoas que dói muito você ser um visionário. Você vê, você sonha como será, e de repente você acorda e vê como é hoje. Isso machuca às vezes. Isso traz esse tão complicado desânimo que eu estou falando para você. Tem um texto em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido, aquilo que você deseja e acontece, é árvore de vida. Ou seja, quando você tem algo que demora, que você sonha, que você crê, que você ora, a Bíblia está falando que isso pode até adoecer o seu coração. Você imagina comigo a vida de Davi, por exemplo. Ele é ungido rei e volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Imagina, o cara é ungido rei, só que ele vai reinar de fato 13, 14 anos depois. E às vezes eu fico imaginando, será que ele não fez uma oração tipo, Deus, por que você mostrou que eu ia ser rei se eu tenho que voltar para as ovelhas dos meus pais? Eu já falei muitas vezes com Deus, nem me mostra aonde eu vou chegar, porque é difícil demais lidar com hoje, lidar com aquilo que eu tenho que enfrentar hoje. Então, Deus, me poupa um pouquinho, não me mostra ainda não onde eu vou chegar, porque às vezes dói você ser um visionário. Uma bênção dada antes da hora, ela pode ser, na verdade, uma maldição, algo que afasta alguém da igreja, algo que faz alguém orar tanto tempo por alguma determinada coisa, e de repente essa pessoa recebe e vai embora, abandona, esquece, né? Parece que tem amnésia, vai embora, esqueceu de Deus, esqueceu da igreja, esqueceu dos amigos, muitas vezes, infelizmente, esquece até da própria família. Então, meu irmão, Deus tem uma bênção pronta e preparada, uma vida abençoada, pronta e preparada para nós, para mim, para você, sendo que nós estamos vivendo esse processo. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, uma criança de 6 anos chegou para mim na igreja que eu era pastor, me empresta a chave da Kombi. A igreja tinha uma Kombi, e ele sabia que às vezes eu dirigia essa Kombi, e ele falou, pastor, me dá aí a chave da Kombi. Eu falei, como assim? Não, porque eu vou dar uma volta com os meus amigos. E aí estavam assim umas 4, 5 crianças do nosso iKids lá, né? E eu falei, como assim, cara? Você sabe dirigir? Ah, eu sei, pô. Né? Um garoto de 6 anos pediu a chave do carro. Agora, presta atenção. A minha bondade foi demonstrada para essa criança
quando eu disse não para ele. E às vezes a gente não entende que a bondade de Deus é demonstrada para nós quando Ele diz não para nós também. Porque, meu irmão, o carro estava lá, a Kombi tinha lá, tinha gasolina no tanque, tinha seguro, a chave estava comigo, eu poderia dar se eu quisesse ou se eu achasse que fosse normal, só que o Miguel, aquele garotinho de 6 anos, não estava pronto para receber a chave que estava comigo, que existia, o carro que estava com tanque com gasolina. O Miguel não tinha uma habilitação, o Miguel não tinha a idade, o Miguel não tinha o preparo, o ensino, a experiência para receber aquilo que já estava pronto. Então a minha bondade foi mostrada para ele ao dizer não. E aí, eu vejo muitas vezes que Deus, Ele demonstra para nós o seu amor e a sua bondade, às vezes respondendo a nossa oração e falando, sim, ok, eu vou fazer isso. Às vezes dizendo, ainda não. Lembra o texto que fala, olha, você pede e não recebe porque você pede mal, você pede errado, você pede a coisa errada. Então, Deus não te dá. Ou Deus fala não, ou Ele fala ainda não, ou Ele fala peça melhor, ou Ele fala sim. E tudo isso é resposta. Às vezes eu vejo pessoas falando, Deus não responde a minha oração. Pastor, eu tenho orado por muito tempo, me ajuda em oração. Uma vez uma menina chegou para mim, me ajuda em oração. Porque eu estou orando há tanto tempo, estou fazendo um propósito, né, e como se fosse, vou fazer um jejum, um propósito para que Deus faça a minha vontade. Né? É tudo errado. Não é você que faz um propósito, um jejum, para você entender qual é a vontade de Deus. Não, a pessoa fazendo um propósito, um jejum, uma oração, para Deus fazer a vontade dela. E no caso dela, é a situação impossível. Eu falei, o que você está orando? Não, eu estou orando para eu casar com fulano de tal. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei, não, mas isso é impossível. Eu pensei, não falei. Mas ela parece que percebeu. Vai, pastor, você não acha que dá? Eu falei, não, com certeza não dá. Porque a pessoa que você está orando para casar é casada. Então, imagina, Deus vai responder a sua oração, Ele vai terminar o casamento de alguém, Ele vai destruir uma família para poder realizar o desejo do seu coração. Isso não existe. Então, às vezes, a bondade de Deus, a justiça de Deus, ela é demonstrada para nós quando Ele diz não. E às vezes, meu irmão, a minha oração tem que ser, Deus, não me dê mais do que eu possa suportar. Eu tenho feito isso. As mesmas coisas que nos fazem adorar a Deus, muitas vezes são as coisas que nos fazem abandonar a Deus, se recebermos na hora errada ou antes da hora. E é interessante que, quando eu mudei isso, algumas coisas começaram a acontecer. Hoje mesmo, eu estava indo trabalhar na igreja, lá no Recreio, e ao dirigir, indo para lá, eu fui orando. Né? Geralmente eu estou ouvindo rádio, ouvindo CD, ou DVD, ouvindo música, eu gosto muito de louvor, mas hoje não, eu desliguei tudo, fui no silêncio e fui orando em voz alta. Uma situação que eu tenho sonhado junto com a minha esposa, e a gente está passando por um processo. E eu falei, Deus, eu queria que fosse rápido. Eu comecei a orar hoje em alta voz, falando isso, eu e Deus. Nem comentei nada com a Josi está sabendo disso agora. E de repente me deu uma sensação no meu coração, orando por isso, e eu falei, Deus, Tu sabes quando é melhor isso acontecer. Deus, Tu sabes quando me abençoar. Deus, Tu sabes como me abençoar. Deus, Tu sabes quando nós estaremos prontos para receber esse presente que tanto a gente quer. Você já sabe de onde vai vir, a cidade, o estado, o país, não sei. Você já sabe como vai ser toda a situação. A minha vontade, o meu desejo, a minha oração é que o Senhor faça, que acelere, que dê logo essa situação. Mas, ao mesmo tempo, dê uma situação, uma sensação de paz no meu coração, de confiança em Deus, ao ponto de eu falar, Deus, me ensina o processo, me ensina a ter paciência para aguentar esse processo. Porque nem sempre, eu confesso para você, que eu tenho paciência com o processo. E eu tenho certeza absoluta que não é só eu. Eu não suporto papelada, por exemplo. Eu não suporto fila, por exemplo. Uma vez eu vi na televisão,
tinha uma galera assim enfileirada, uma fila, e o primeiro cara da fila estava de frente para uma parede. E aí começou a segunda, terceira pessoa, 10, 15 pessoas, e ficou aquela fila enorme. Aí, de repente, um cara chegou na fila, ficou lá também, o outro atrás ficou na fila também, e aquela fila grande. E aí, de repente, veio um repórter, parecia até uma pegadinha. Né? O cara chegou para o outro e falou, o que você está fazendo aí na fila? Ah, não sei, a galera está aqui, eu estou aqui também. O cara está na fila, não sabe nem para que é a fila. Eu não entendi, eu falei, cara, eu não suporto fila, eu não vou furar a fila, mas eu não gosto de processo, eu não gosto de fila, eu não gosto de falar com máquina. Oh, Deus, que coisa complicada isso. Você tenta resolver um problema de uma operadora, ou de uma empresa, de alguma coisa, aí fala, né, se você deseja isso, diz que 1. Se você deseja aquilo, diz que 2. Se você deseja falar com alguém, diz que 3. Se você deseja a segunda via, diz que 4. Se você deseja cancelar, diz que 5. Se você deseja falar com alguém novamente, diz que 6. E aí, quando você diz que o 7, pi, 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 pi. E você que ficou meia hora, 1 hora querendo falar, não consegue. Quem suporta isso, gente? Falar com máquina, processo, coisa que parece que não anda. E aí, muitas vezes, eu falo, já me irritei, às vezes, com um processo desse telefônico. Pelo amor de Deus, alguém me atende. Né? A gente falando com a gravação, eu só quero fazer o cancelamento, eu só quero a segunda via. Agora, com o negócio de aplicativo, tudo isso facilitou, mas muitas vezes ninguém aguenta esse tanto de processo. Mas eu sei que talvez não estou falando de você, estou falando de mim, né? Mas, gente, uma vida abençoada, muitas vezes Deus vai agir em processos, que Ele vai trabalhando em nós para fazer com que a gente não apenas receba algo de Deus, mas para que a gente permaneça com aquilo que Deus vai nos dar. Lembra o primeiro versículo que eu li, que diz, o Senhor firma os passos. Eu gosto muito de ler a Bíblia em inglês. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e eu gosto de ler em inglês, que às vezes tem um pouco mais de significado, palavras que não têm tradução exatas, né? Palavras que às vezes o português não consegue mostrar, esticar tudo. Né? Mas, por exemplo, o Senhor firma os passos. Essa palavra passos em inglês é steps. É interessante que step, na verdade, tem 2 significados, pelo menos. Step é passos, né? Então aqui eu vou dar 3 steps, 1, 2, 3, ok? 3 passos para andar para frente. Agora, se você for ver a lateral desse palco ali, lá na ponta tem também 2 steps. O que é isso? 2 degraus. Tanto é que na aula de educação física, na academia, tem o famoso step. O que é o step? É um degrau, onde faz exercício, sobe, desce. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Degrau tem a ver com subir de nível. O Senhor firma os passos. O Senhor firma cada etapa do homem bom que vive segundo a sua vontade, o seu caminho o agrada. Se você agrada a Deus, se você busca a Deus, se você faz a vontade de Deus, meu irmão, todo mundo aqui quer colher igual o pastor Alexandre. Eu tenho certeza disso. Mas será que eu e você estamos dispostos a semear como ele? Uma vez eu conversando com um pastor, grande, famoso, conhecido, ele falou, todo mundo quer ter o ministério que eu tenho, um americano. Mas ele falou, eu conheço poucas pessoas no mundo que querem pagar o preço que eu pago. Então, meu irmão, eu não estou aqui com essa palavra para desanimar você, pelo contrário. Mas, às vezes, a gente não entende que os passos que o Senhor quer firmar, as etapas, os degraus, os processos, né, que Deus quer firmar, isso se a gente viver de acordo com a sua palavra, se a gente o agradar. Não é você vai viver a vida de qualquer jeito, do jeito que você quiser, e Deus vai firmar os seus passos. Não, não existe isso.
Agora, às vezes, quando a gente entende, então eu tenho que subir de nível, eu tenho que crescer, eu tenho que dar um jeito, eu preciso falar com alguém, está vindo eleição aí, se eu conhecesse alguém, se eu conversasse com alguém, né? Esses dias alguém me ligou, pastor Tiago, você pode me ajudar? Liga para o pastor Cláudio Duarte, vê se ele pode fazer. Eu falei, cara, as pessoas não têm noção quantos anos, quanto tempo a gente tem que ter de investimento, de amizade, de vida, né, para desenvolver um relacionamento com alguém, ou uma amizade com alguém, que leva tempo, leva você começar algo com a pessoa, como a Bíblia fala, você investir. E aí eu fiquei pensando, eu falei até com a Josi, será que a pessoa acha que eu vou simplesmente pegar o telefone e ligar para o pastor Cláudio, que não é sempre que eu ligo, pastor Cláudio, é o seguinte, um amigo meu está querendo isso, e vai ser assim, rápido e tal. Porque às vezes as pessoas acham que a gente poderia ter tipo um elevador espiritual. Né? Se é para subir de nível, se ali naquela escada existem alguns degraus para subir ali para cima, na galeria, para o segundo andar ali, então seria mais fácil, em vez de ter uma escada, a gente ter um elevador. E às vezes as pessoas querem orar, fazer uma campanha, pedir a Deus um elevador. Se Deus me desse um elevador, se eu conversasse com alguém, se eu falasse com alguém, eu ia apertar um botão, o elevador ia chegar, eu ia entrar, apertar o andar que eu quero e eu ia subir. Que bênção! E aí as pessoas então começam a calcular quanto custa um elevador. Eu perguntei a um amigo meu, ele falou, cara, custa uns 90 mil reais um elevador, no mínimo, que vai uns 3, 4 andares. E aí eu falei, só para ter uma ideia, e aí vamos supor, a pessoa pega, então eu preciso de 90 mil reais, eu vou orar a Deus, e eu vou pedir a Deus para me dar 90 mil reais, porque se eu tiver 90 mil reais, eu compro o elevador, e eu aperto o botão, e eu subo para onde Deus quer. Mas meu irmão, às vezes não é assim que acontece. Eu lembro uma vez que eu e meu irmão novamente, né? E é engraçado que eu fazia as mesmas besteiras que ele, mas ele que se dava mal. A gente pulando, tipo aqui, exatamente o púlpito, o palco aqui numa igreja, que meu pai era pastor, e a gente pulando. E era mais alto que esse. E minha mãe falou, vocês vão se machucar, e a gente pulando. E meu pai atendendo alguém, não estava vendo, porque se ele visse, só olhava, a gente parava. Mas minha mãe falando, e a gente pulando. Até que o Felipe, meu irmão, duas crianças, né? Ele 1 ano e 8 meses mais novo que eu, pulou, e quando ele caiu, o joelho bateu na boca, ele mordeu a língua, tomou ponto na língua, 3 pontos na língua. Né? E aí foi uma situação, muito sangue, pontos na língua, horrível. Né? Eu fiquei pensando, caramba, que situação, e agora? Né? Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Quem pula degrau é criança. Sabe? Quando você começa a entender e amadurecer e a receber de Deus, você sabe que existem situações que não valem a pena. Eu lembro uma vez eu estava numa estrada, não lembro se voltando de São Paulo, e aí eu não sou muito de correr tanto no carro, né, com o carro. Eu estava dirigindo a velocidade boa, normal, andando bem. De repente passou um cara, mas voado, meu irmão. Parei um pouco mais à frente, estava eu e o Sandro, um pastor que trabalhava comigo, almoçamos, ficamos quase 1 hora parados. Quando nós pegamos a estrada novamente, uns 10 minutos para frente, tinha um acidente horrível, envolvendo 3, 4 carros. O trânsito parou, ficamos mais de 1 hora naquele trânsito, uma coisa chata, horrível. Quando chegamos lá, o Sandro olhou, estava dirigindo, ele, pastor, não olha. Eu falei, por que não? Cara, não olha, o negócio está feio. E eu olhei, eu vi a situação, fiquei chocado, porque é um acidente muito grave, tinham pessoas que morreram ali, dentro daquele carro já colocaram, né, aquele lençol, um pano, alguma coisa, e aí estava chegando o bombeiro, uma situação horrível, uma cena muito forte. Quando a gente foi embora, que começou o fluxo novamente, o Sandro do nada, ele era meio doido, ele deu um grito, meu Deus! Eu falei, o que foi, Sandro? Ele falou, cara, aquele carro, tinha aquela pessoa, pelo menos uma pessoa morta. Foi exatamente aquele carro que passou a gente voando. E aquele barulho, parecia um vulto. Eu falei, Sandro, tem certeza de pastor? Eu tenho certeza absoluta.
E na mesma hora nós ficamos assim chocados, porque algum tempo antes a gente viu aquele cara querendo passar, voando, cortando, avançando. E eu falei para ele, cara, às vezes é assim que é a vida, não vale a pena pular degraus. Se o processo é de Deus, não pule o processo, não pule o degrau, meu irmão. Eu não estou falando você ficar empurrando a vida com a barriga, um problema que você tem que resolver, o pastor falou para não pular. Não, problema, se você não resolve, o problema cresce. Tem coisa que tem que resolver, tem coisa que é uma questão de oportunidade, tem coisa que você tem que fazer, tem hora que você tem que agir. Mas, meu irmão, se você está vivendo um processo de Deus, não pule as etapas, não pule o degrau. Agrade a Deus, porque a palavra de Deus que nós lemos diz que quando nós vivemos e agradamos a Deus, vivemos de acordo com a sua conduta, Ele é quem firma os nossos passos. Ele é quem firma o nosso degrau. Eu não sei se você lembra, né, na época de infância, se alguém já fez aquele degrauzinho assim com a mão para você subir, pular um muro, alguma coisa. Não, vai lá que eu garanto. E aí pulava e subia na mão do outro, e aí pulava nas costas do outro. E isso que Deus está falando. Deus está falando, se você viver a sua vida de acordo com a minha conduta, de acordo com a minha vontade, eu vou firmar, eu vou colocar os passos, eu vou ajudar você em todos os processos. A sua vida, de fato, será abençoada. Você vai viver a vontade de Deus. Isso é que vale a pena, meu irmão. E aí, algum tempo atrás, eu achava que Deus ele ia, na verdade, preparando o nosso destino, sabe? Não, Deus está preparando as coisas para mim. Deus está preparando a minha história. E aí, muitas vezes, se a gente pula um degrau, se a gente deixa alguma coisa mal resolvida, isso aqui é uma coisa interessante, às vezes as coisas parecem que não estão avançando, você está em Deus, você está fazendo a vontade de Deus, e parece que não vai. E às vezes Deus fala conosco, uma vez Deus falou comigo, você pulou um degrau, você vai ter que voltar lá. E voltar lá, talvez para pedir perdão, voltar lá para consertar uma coisa que ficou mal consertada, uma coisa que ficou maldita, mal perdoada, sei lá. Meu irmão, não adianta deixar para trás coisas mal resolvidas. E sabe o que é interessante? Deus pode sim chegar uma hora e te dar um elevador. Deus pode fazer uma coisa acontecer e o dinheiro aparecer, você compra o elevador e você dá um avanço para cima, ok, tudo bem. Mas eu aprendi uma coisa, não existe prédio sem escada. Existe prédio sem elevador, mas não existe prédio sem escada. E às vezes as pessoas, quando Deus dá um elevador, quando Deus avança, quando as coisas dão um salto, a gente esquece da escada. Se você deixou de construir um degrau da escada porque você comprou um elevador, um dia você pode precisar da escada, o elevador está em manutenção, ou um incêndio no prédio, alguma coisa, você pode precisar de uma escada que você não fez, não terminou, porque ficou uma coisa mal resolvida. Porque, meu irmão, os passos, os processos, eles são totalmente ferramentas de Deus para trabalhar em nós. E eu lembro uma vez, eu tive a oportunidade de conversar com um produtor de filmes, agora até há pouco tempo. Né, o famoso Brothers lá, né, dos filmes Prova de Fogo, Desafiando os Gigantes, todos esses filmes famosos, evangélicos. Né? Ele é um pastor, um homem de Deus, Alex Kendrick, né, famoso, e ele veio ao Brasil, esteve numa reunião de pastores que eu estava ajudando a organizar, deu uma palavra, foi maravilhoso. E o pouco do que eu conversei com ele, numa sala reservada, eu falei, tem algum filme chegando? Ele, sim, vão vir novos projetos, vamos estar orando. Eu tive até a oportunidade de dar a ele um livro da pastora Renê, de contar da história da pastora Renê um pouquinho e tal, e ele falando de os próximos filmes que viriam, de os novos projetos. E aí, o pastor Marco Antônio, da comunidade Zona Sul, fez uma pergunta interessante. Como que é escrito os filmes? E ele falou assim, eu não sei se vocês sabem, mas um dos segredos é a gente primeiro escrever o final do filme, para depois escrever a história que vai se encaixando
para chegar naquele final que a gente deseja. Ele sempre, todos os filmes que nós fizemos, que deram certo, o primeiro que não aconteceu, ninguém conheceu, não foi para nenhum cinema, a gente não fez assim. Depois que Deus nos revelou essa estratégia de primeiro escrever o final, depois tudo se encaixava de acordo com o roteiro para chegar naquele final que Deus mostrou. E eu perguntei como que Deus mostra esse final. Ele às vezes em sonho, às vezes uma palavra, às vezes uma ideia, um projeto, mas Deus sempre nos revela o final. E eu fiquei pensando nisso, e ele falou, é exatamente assim que é a palavra de Deus e assim que é a nossa vida. A gente, na verdade, Deus não está preparando uma bênção para nós. Deus não está preparando uma vida abençoada para você. E você está passando por um processo para que Deus termine a boa obra que Ele começou. Não, meu irmão. A vida abençoada que Deus tem para mim e para você já está pronta. Agora, nós é que às vezes ainda não estamos prontos para receber aquilo que Deus já tem pronto para nós. E eu quero terminar aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitos anos da minha vida eu lia esse texto numa outra versão, na corrigida, na atualizada. Na atualizada diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas ao longo da minha vida toda leram esse texto tipo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como que se Deus estivesse preparando algo para aqueles que o amam. Mas, meu irmão, a NVI está perfeitamente dizendo para nós, olha lá, Deus, o que Deus preparou, não é o que Deus está preparando. Quando a Bíblia diz o que Deus tem preparado, é o que Deus já tem pronto. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, já está pronto. O que Deus separou para nós já foi conquistado, irmão, já está pronto. Lembra o primeiro versículo que nós lemos, e eu quero ler e a gente orar. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho tem grande prazer. Né? E fala, o Senhor firma os passos do homem bom, daqueles que vivem, que o agradam, vivem de forma que o agrada. Se você vive de forma que agrada a Deus, se você tem buscado viver a vontade de Deus para você, é impossível você não chegar nessa vida abençoada que Deus tem pronta para você. Se você de fato confiar em Deus, eu gosto muito, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, Ele fará. Mas meu irmão, entregar o meu caminho ao Senhor, como assim? Eu vou entregar minha vida a Deus. Ok, eu vou me render a Deus, eu vou me entregar a Ele, eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou viver para Cristo, eu vou mudar a minha vida, eu vou deixar de fazer algumas coisas erradas, eu vou tentar agradar a Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Ok, já fiz isso, pastor. Então agora confia nele. E por mais que isso possa parecer simples, não é tão simples assim. E é interessante que por mais que às vezes o pastor deixa a gente mais livre, alguma coisa assim, parece que eu até estava conversando hoje com o pastor Renato, parece que Deus deixa para mim a palavra assim, tipo para dar um aperto, né? uma parafusada, para chegar no lugar algumas coisas. E meu irmão, eu não estou aqui para enganar você, eu estou aqui para falar para você, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, que você não vai ter uma vida abençoada se você não fizer aquilo que Deus está nos ensinando a fazer nessa série. É um processo, tudo vai se encaixar, as coisas vão entrar, o final já está pronto, o final já foi escrito, Deus já escreveu a história. Você é que está sendo lapidado, ajustado, abençoado, para que você possa de fato chegar a essa vida abençoada que Deus já tem preparada e pronta para você. Eu queria que você ficasse em pé, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos orar. Mas meu irmão, como eu gosto sempre de fazer,
essa questão da pandemia, a gente não está chamando as pessoas à frente para não juntar perto aqui, aglomeração, né? Mas eu quero te dar uma oportunidade de você curvar a sua cabeça, talvez colocar a mão no seu coração e falar com Deus. Eu sei que Deus falou com você, eu sei que essa palavra falou ao seu coração, da mesma forma que falou comigo antes, enquanto eu estudava, quanto falou comigo enquanto eu estava pregando aqui. E às vezes, viver esse processo que Deus tem dói. Você vê como será e ter que lidar com hoje, como eu falei, dói você ser um visionário. Mas, meu irmão, Deus tem preparado algo de extraordinário para nós. Como eu orei hoje de manhã e fiz questão até de anotar no meu celular, por isso estavam aqui nas minhas anotações. Deus, Tu sabes como me abençoar, Tu sabes quando me abençoar, Tu sabes quando, de onde, como virá esse milagre, essa bênção, esse sonho que a gente tanto espera. Deus, Tu sabes quando vai ser o melhor tempo, a melhor hora. Me abençoa, Pai, de acordo com a nossa capacidade de confiar e administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Eu te louvo por essa palavra, eu te louvo por essa série, eu te louvo por cada pessoa que está assistindo essa palavra aqui agora, tanto no presencial quanto no online. Eu sei que existem pessoas junto com a gente agora de fora do Rio de Janeiro, Senhor. Pessoas até fora do Brasil que estão assistindo esse vídeo, essa palavra, Pai. Pessoas que o Senhor tem falado ao coração e confrontado de alguma forma com aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Talvez pessoas, ao ouvir essa palavra, entenderam que eles ou elas precisam de Ti, que eles precisam de fato confiar em Ti, entregar suas vidas a Ti, entregar o controle da nossa vida a Ti, entendendo, Senhor, que como aquela criança não entendia, ele queria dirigir o carro, mas ele não estava pronto, ele não tinha idade, ele não tinha tamanho, ele não tinha habilitação, ele não tinha o treinamento, ele não sabia dirigir aquele carro grande. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender aquilo que nós precisamos ainda aprender, as áreas que ainda precisamos de habilitação, de crescimento, de ensino, de treinamento, Pai, porque aquilo que o Senhor preparou para nós é extraordinário e nós vamos receber e viver essa vida abençoada que o Senhor tem para que nós possamos abençoar a vida de tantos outros. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio. Abençoa todos que estão online assistindo, todos que estão aqui, a nossa igreja, nossos pastores, os nossos projetos, o nosso final de ano, tudo seja de acordo com a Tua boa mão, com a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.